O governo provisório liderado por Getúlio Vargas, que teve início em novembro de 1930, marcou um momento de transição crucial na história política do Brasil. Ao assumir o poder, Vargas implementou uma série de mudanças destinadas a centralizar o controle do governo e consolidar sua autoridade. Isso incluiu a remoção do poder dos coronéis, que eram líderes regionais influentes, e a concentração de autoridade em suas próprias mãos. Essa centralização do poder não foi sem oposição. Em 1932, São Paulo liderou uma revolta contra o governo provisório, desafiando abertamente a intervenção de Vargas e exigindo a restauração da ordem constitucional. A Revolução Constitucionalista de 1932 refletiu as profundas divisões regionais e políticas dentro do país, representando um desafio significativo à autoridade centralizada de Vargas. Enquanto isso, o Brasil estava vivendo momentos socioeconômicos substanciais. O crescimento da indústria e da urbanização estava em pleno vigor, impulsionados pelos investimentos em desenvolvimento. O êxodo rural, especialmente da região Nordeste para Centro-Sul, era uma tendência crescente, alimentada pela busca de empregos e de uma vida melhor na cidade. No entanto, esse movimento resultou na formação de favelas e na emergência de uma população urbana com demandas urgentes por assistência à saúde, educação e moradia digna. Durante o governo provisório de Vargas, a política de saúde enfrentou desafios e oportunidades. A urbanização rápida e o aumento da população nas cidades destacaram a necessidade de um sistema de saúde mais robusto e acessível. No entanto, as condições precárias de vida nas favelas e a falta de infraestrutura adequada representaram obstáculos significativos para a prestação de serviços de saúde eficazes. Apesar desses desafios, a promulgação da Constituição de 1934 representou um avanço na política de saúde, pois introduziu medidas que visavam melhorar o bem-estar da população. A extensão das leis trabalhistas e a inclusão de disposições relacionadas à saúde refletiram um compromisso com a proteção social e a promoção do acesso aos cuidados de saúde. No entanto, com o golpe de Estado de 1937 e o estabelecimento do Estado Novo, a política de saúde enfrentou novos desafios. O regime autoritário de Vargas restringiu a liberdade de expressão e os movimentos sociais, afetando indiretamente as iniciativas de saúde pública. Apesar dos esforços para fortalecer o governo e modernizar o país, as questões relacionadas à saúde permaneceram uma preocupação importante ao longo do período do Estado Novo e além, refletindo as complexidades e desafios da política de saúde em um contexto de mudança socioeconômica e política. Essa política de saúde teve um papel fundamental na estruturação do sistema de saúde brasileiro e influenciou diretamente as condições de vida e o bem-estar da população ao longo do século XX. As medidas adotadas durante o governo provisório de Vargas e subsequente Estado Novo moldaram as bases do sistema de saúde brasileiro moderno e destacaram a importância de políticas públicas voltada para a promoção de saúde e bem-estar social. A saúde pública tornou-se uma prioridade nacional e contribuiu significativamente para o desenvolvimento e a melhoria na qualidade de vida no Brasil ao longo do tempo. A Era Vargas foi um período de pouca participação social e muito autoritarismo. Nesses 15 anos, Vargas queria acabar com os partidos políticos para que não houvesse muita participação das pessoas. Isso gerou muitas manifestações. Getúlio Vargas estabelece medidas sociais importantes, como a criação do Ministério do Trabalho, que introduz mudanças trabalhistas para atender às necessidades do proletariado urbano, como a criação do salário mínimo, a carteira de trabalho, a jornada de 8 horas, as férias remuneradas, a previdência social e o descanso semanal.
A CLT regulamentou ainda o trabalho da mulher e do menor de idade e estabeleceu a obrigatoriedade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é mais conhecido como FGTS. Além da criação também do Ministério de Negócios da Saúde e Educação, que lidavam com questões relacionadas ao ensino e à saúde, ao esporte e ao meio ambiente. Sendo assim, o marco mais significativo foi a consolidação das leis trabalhistas em 1943. O Ministério do Trabalho desempenhou um papel crucial na implementação das políticas trabalhistas durante o governo Vargas. Essas medidas atenderam demandas antigas do movimento sindical brasileiro, transformando-as em direitos legalmente garantidos, o que foi fundamental para criar uma estrutura que beneficiasse os trabalhadores e promovesse a figura do famoso cidadão trabalhador. No entanto, é importante notar que essas políticas foram implementadas com o objetivo de superar a visão negativa do trabalho e combater a ideia de que a pobreza era inevitável na sociedade brasileira. Mesmo assim, parte do movimento sindical criticou essa intervenção do Estado, considerando-a como impositiva e uma forma de controlar a sociedade. Essas políticas implementadas durante o governo Vargas causaram um grande impacto na vida dos brasileiros da época, como a criação da Justiça do Trabalho, que foi fundamental, pois ela permitiu aos trabalhadores resolver disputas trabalhistas de forma mais justa e eficaz, garantindo assim o cumprimento das leis trabalhistas e protegendo seus direitos. Além disso, teve a vinculação dos sindicatos ao Estado. Apesar de ser controversa, essa medida proporcionou uma estrutura mais organizada para representar os interesses dos trabalhadores. Eles puderam negociar melhores condições de trabalho e lutar por seus direitos coletivamente. O governo também promoveu um discurso de valorização do trabalho como parte essencial da construção da nação brasileira. Isso elevou a autoestima dos trabalhadores e incentivou uma maior participação na vida política e social do país. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. E não posso esquecer que as políticas trabalhistas contribuíram para a redução das tensões sociais. Ao oferecer melhores condições de trabalho, criaram também um ambiente mais estável nas relações entre empregados e empregadores. No início de 1923, surgiu no Brasil um marco importante na história da Previdência Social: as Caixas de Aposentadoria e Pensões, que são as CAPs, que eram organizadas pelos trabalhadores de qualquer empresa, e a contribuição era feita de maneira bipartite, ou seja, empregados e patrões. Essas caixas tinham como missão primordial proporcionar benefícios de aposentadoria e pensão para os trabalhadores. Funcionavam sob um regime de capitalização,
onde as contribuições dos trabalhadores eram investidas para garantir o pagamento futuro dos beneficiários. Entretanto, as CAPs enfrentavam desafios significativos. Eram estruturalmente frágeis devido ao número reduzido de contribuintes, parâmetros demográficos incertos e uma alta incidência de fraudes. Essas vulnerabilidades levaram a uma intervenção decisiva em 1930, quando o presidente Getúlio Vargas suspendeu as aposentadorias das CAPs e promoveu uma reestruturação completa do sistema. Nesse contexto, surgiram os Institutos de Aposentadorias e Pensões, mais conhecido como IAPs, que são autarquias centralizadas no governo federal. Outra característica desse modelo era a discriminação dos benefícios de acordo com a categoria profissional. Por exemplo, existiam o IAPM, que eram os IAPs para os marítimos, como também tinham para as outras profissões, como por exemplo o bancário, e entre outros. Cada IAP organizava e oferecia a seus contribuintes um rol de benefícios, compatível com a capacidade de contribuição e organização de cada, o que fez com que alguns profissionais tivessem mais privilégios que outros. As categorias com maior poder econômico, como os industriais e os bancários, tinham maior disponibilidade de verbas. Mesmo com esses desafios, a transição das CAPs para as IAPs representou um avanço no fortalecimento do sistema previdenciário, garantindo assim uma base de contribuinte mais estável e facilitando a administração dos recursos de forma tripartite, onde as contribuições são feitas por trabalhadores, empregadores e o governo. No âmbito da saúde, os IAPs asseguravam aos trabalhadores um plano de assistência em saúde, que são adotadas medidas paliativas ao cuidado médico. Essa assistência médica individual dos trabalhadores estava ligado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Porém, idosos, crianças e outras categorias de trabalhadores ainda dependiam de caridade e filantropia. Então, a assistência à saúde começa a ser mais requisitada, levando à criação de serviços médicos contratados pelos IAPs, ou seja, eram contratados serviços médicos e a IAP arcava e pagava os custos hospitalares, instalando assim um complexo único hospitalar. A assistência médica era fornecida para o trabalhador assegurado, que era quem contribuía com o IAP. Isso tudo era vinculado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Embora toda essa problemática de desigualdade nesse sistema, os IAPs trouxeram maior organização e padronização ao sistema, garantindo assim uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos. Durante o Estado Novo, as políticas econômicas do Brasil eram marcadas por uma intensa intervenção estatal, buscando reduzir a dependência de exportações primárias e impulsionar a industrialização. Medidas como a criação de empresas estatais, o estímulo à industrialização foram adotadas, junto com as políticas de substituição de importações, para fortalecer a produção interna, visando modernizar e tornar a economia mais autossuficiente. No entanto, a economia enfrentou desafios, com um crescimento industrial insuficiente e uma diminuição na chegada de imigrantes. A urbanização acelerou o crescimento do PIB e da renda per capita, mas as políticas de diversificação econômica enfrentavam grandes obstáculos, resultando em aumentos inflacionários e desequilíbrios econômicos. A crise econômica deu ênfase ao café como solução imediata. A superprodução de café reduziu os preços e, em 1931, Getúlio Vargas ordenou a queima de milhares de sacas de café para aumentar o seu valor comercial. E, em 1933, o Departamento Nacional do Café foi criado e, visando melhorar a produção, defender economicamente o café, combater fraudes, regularizar o transporte e promover a propaganda do produto.
Na era Vargas, o Brasil enfrentava diversas doenças endêmicas, como a malária, febre amarela e esquistostomose. Nas regiões tropicais, a malária proliferava devido à falta de saneamento básico e condições precárias de habitação. A urbanização rápida causada pelo êxodo rural contribuía para a transmissão da febre amarela, enquanto a esquistossomose refletia deficiências em saneamento e acesso à água potável. As causas dessas endemias estavam ligadas às condições de vida precárias, pobreza, falta de infraestrutura e políticas de saúde pública insuficientes. A abordagem limitada no controle de vetores, a falta de investimentos e saneamento e o acesso limitado a cuidados médicos adequados contribuíam para a persistência dessas doenças. Nessa época, o governo visava a organização centralizada da saúde pública, ou seja, acabar com as atividades municipais e colocar ao controle do Estado. Diversas políticas públicas foram implementadas para combater essas doenças, como campanhas de erradicação de vetores. Foram intensivas, visando erradicar mosquitos transmissores de malária, febre amarela e outras enfermidades. Isso incluiu a pulverização de inseticidas e esforços para eliminar criadouros. Também o desenvolvimento de infraestrutura e saneamento. Investimentos foram direcionados para melhorar o saneamento básico, reduzindo a propagação de doenças transmitidas pela água. Projetos de drenagem e melhoria de sistemas de água e esgoto foram implementados. A criação de institutos de saúde pública. O governo estabeleceu entidades como Departamento Nacional de Saúde Pública para coordenar esforços, promover pesquisas e implementar estratégias de controle. Também houve a educação em saúde, que foram programas educacionais desenvolvidos para conscientizar a população sobre a prevenção e sintomas das doenças endêmicas, capacitando assim as comunidades a adotarem medidas preventivas. Embora a eficácia tenha variado, essas iniciativas marcaram um período de conscientização e ação sistemática em relação à saúde pública no Brasil. Durante o regime autoritário que teve início com o golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart, uma significativa mudança na estrutura governamental ocorreu com a separação do Ministério da Educação e Saúde. Anteriormente, o Ministério da Educação e Saúde era uma entidade única, responsável por coordenar políticas tanto para a educação quanto para a saúde. Em 25 de julho de 1953, durante o governo de Getúlio Vargas, foi criado o Ministério da Educação e Saúde, através da Lei de número 1920. Essa fusão refletia uma visão integrada das políticas sociais, onde a educação e a saúde eram consideradas áreas interligadas e complementares. No entanto, durante a ditadura militar, em uma reforma administrativa, o governo decidiu separar o Ministério da Educação e Saúde em dois ministérios distintos. O Ministério da Saúde passou a ser uma entidade independente, focada exclusivamente em questões relacionadas à saúde, enquanto o Ministério da Educação continuou a tratar exclusivamente de políticas educacionais. Essa separação refletiu uma mudança na abordagem do governo em relação à saúde, destacando-a como uma área prioritária que merecia uma atenção e uma gestão específica. No entanto, essa decisão também teve implicações na coordenação e integração das políticas sociais, que antes eram tratadas de forma conjunta pelo Ministério da Educação e Saúde. Além dessa mudança estrutural, o período da ditadura militar no Brasil foi marcado por censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. E em 1968 foi decretado o Ato Institucional de número 5, o AI-5, durante o governo de Arthur Costa e Silva,
conferindo poderes absolutos ao regime e intensificando a repressão. Essa fase representou um período de repressão mais intensa do regime militar, com cassação de mandatos, intervenção do poder judiciário, confiscos de bens privados e aumento da censura. Para finalizar o vídeo, então, eu vou falar um pouco da importância que teve na nossa história o governo de Vargas em relação à saúde e contribuiu para tudo que temos hoje. Então, os avanços e políticas implementadas durante o período de Vargas e ao longo das décadas seguintes tiveram um impacto significativo na saúde pública do Brasil e ajudaram a moldar o sistema de saúde que temos hoje. A criação de instituições como o Ministério da Educação e Saúde e o Departamento Nacional de Saúde Pública estabeleceu as bases para a organização e coordenação das políticas de saúde em nível nacional. A CLT melhorou as condições de trabalho, reduzindo os riscos ocupacionais e promovendo a saúde dos trabalhadores. O processo de urbanização trouxe melhorias sanitárias e acesso a serviços básicos de saúde para a população nas áreas urbanas. A criação do INAMPS ampliou o acesso à saúde para um número significativo de brasileiros, contribuindo para a redução das desigualdades no acesso aos serviços de saúde. Essas medidas e instituições formaram a base para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS, criado pela Constituição de 1988, que garante acesso universal e gratuito à saúde para todos os brasileiros. Hoje o SUS é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, proporcionando uma ampla gama de serviços de saúde, desde atenção básica até procedimentos de alta complexidade, e desempenhando um papel fundamental na promoção da saúde e no combate às doenças em todo o país.